Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar essa aula incluindo o último visual dessa página. Vamos inserir o visual de indicador. Vamos selecionar o visual indicador e posicionar no quadro restante do nosso template. No campo de valor, vamos inserir o grupo de dados valor medição. Vamos inserir o grupo de dados total da consulta orçamento no campo valor máximo. Vamos mudar o tipo de agregação para soma. Pronto, agora vamos formatar esse visual. Vamos ir em formatar seu visual. Na aba geral, vou desabilitar o título. Em efeito, vou desabilitar tela de fundo. Na aba visual, em rótulo de dados, vou selecionar a fonte Arial, tamanho 10, exibir unidades, vou deixar automático, caso decimais também. No valor do balão, vou selecionar fonte Arial, negrito e vou reposicionar o visual no nosso dashboard. Pronto, a página 2 está finalizada. Antes de ir para a página 3, segurando a tecla Ctrl, eu vou selecionar os visuais indicador, os 3 cartões, a segmentação de dados referente ao grupo e o gráfico de pizza. Vou dar Ctrl C, vou ir para a página 3 e vou dar Ctrl V. O BI vai perguntar se eu quero sincronizar os elementos. Isso significa que, se eu fizer um filtro em algum dos visuais da página 2, esse mesmo visual da página 3 irá atualizar automaticamente. Nesse caso, eu não quero que sincronize, então eu vou clicar em Não sincronizar. Pronto, vamos iniciar inserindo o visual segmentação de dados e vamos posicionar no campo mês. Vamos selecionar o grupo de dados da consulta calendário Date e vamos selecionar na seta a opção Hierarquia de datas. Com isso, o BI vai expandir a data para que a gente possa escolher entre as opções ano, trimestre, mês e dia. No caso, irei deixar apenas a opção mês, excluindo ano, trimestre e dia. Vou clicar na segmentação de dados do grupo e vou copiar a formatação utilizando o pincel de formatação para a segmentação de dados do mês. Agora, vou selecionar a segmentação de dados, vou ir em formatar o seu visual e vou alterar a configuração de segmentação para suspenso. Vou reorganizar o dado no nosso template. E agora podemos inserir os dois últimos visuais dessa página. Vamos inserir o visual gráfico de colunas clusterizado. Vamos clicar no visual e posicionar em avanço mensal planejado versus executado. Vamos organizar o visual no campo e agora no eixo X vou selecionar o grupo de dados Date da consulta calendário. Caso ao selecionar esse grupo de dados não apareça dessa forma como está aparecendo na tela, você virá na opção Seta e selecionar Hierarquia de dados. Depois disso, você vai excluir a opção Ano, Trimestre e Dia, para deixar apenas a opção Mês no eixo X. No eixo Y, vou selecionar dois grupos de dados. O primeiro grupo de dados, vou selecionar da consulta Cronograma Físico. O grupo de dados Valor Avanço Mês. O segundo grupo de dados,
vou selecionar da consulta medição. Valor medição. Agora irei formatar o nosso visual. Vou ir na opção formatar o seu visual. No eixo X, vou selecionar a fonte Arial. Vou mudar a cor para preto. Tamanho, vou deixar em 9 e vou colocar em negrito. No eixo Y, vou em valores, fonte Arial, tamanho 9, cor preto, exibir unidades, deixar automático e cada decimais também. Em título, vou desabilitar. Na legenda, vou selecionar a opção inferior esquerdo. No texto, vou selecionar a fonte Arial, tamanho 8, cor preto. Linha de grade, vou mudar a cor para branco 50% mais escuro. Em colunas, de valor do avanço do mês, vou deixar em branco 60% mais escuro e a soma do valor da medição, vou escolher um azul. Agora, vou ir na aba Geral e desabilitar a opção Título e em Efeito, vou desabilitar a opção Tela de Fundo. Vou reorganizar nosso visual dentro do nosso template. Agora, vocês podem ver que esse gráfico indica o valor planejado mês a mês versus o valor executado do mês. No nosso exemplo, a gente teve 3 medições: janeiro, fevereiro e março, e todas elas ficaram abaixo do valor planejado. Vou selecionar novamente o visual e vou renomear os grupos de dados do eixo Y. Do valor avanço do mês, vou renomear para planejado. E soma de valor da medição, executar. Agora, vou copiar esse visual para o quadro de baixo e vou substituir os grupos de dados. Vou eliminar os grupos de dados do eixo Y e, antes de inserir novos grupos de dados, para esse visual teremos que criar uma nova medida, que é o valor acumulado da medição. Vou clicar na consulta Medição, Nova Medida. Vou renomear a medida para valor acumulado medição. E agora vou adicionar uma fórmula que é um pouco extensa, mas essa fórmula está presente no nosso material. Vou colar a fórmula aqui para explicar. Vou utilizar a função if, que é a função C. Vou determinar um teste lógico. Qual é esse teste lógico? Se a soma da coluna valor da medição for igual a zero, o valor de retorno da nossa medida vai ser zero. Isso porque, se o somatório for zero, significa que não existe a medição. Portanto, ela não será considerada no nosso avanço. Caso a soma do valor da medição for diferente de zero, significa que houve uma medição. Então, ele deverá entrar no nosso cálculo, através do cálculo de calculate. No cálculo, vou utilizar a função soma todos os valores da medição e criar um filtro para ser selecionado apenas os valores até a data máxima selecionada, para que a gente possa utilizar essa medida na nossa evolução mês a mês. Vamos dar um Enter.
E agora, vamos selecionar essa medida criada para o eixo Y e vamos selecionar o grupo de dados da consulta cronograma físico, valor, avanço, para que os meses em branco não apareçam em nosso visual. Vou criar um filtro. Vou expandir a aba filtro e na opção de dados soma do valor do avanço, vou selecionar tudo que é maior do que zero e vou aplicar o filtro. Agora, apenas os meses onde há uma medição planejada aparecerá em nosso gráfico. Vou minimizar a aba filtro e vou na opção formatar o seu visual para mudar as cores das colunas. No planejado, irei deixar a cor cinza e no real, irei deixar a cor azul. Vou voltar para a aba adicionar dados ao seu visual e vou renomear os grupos de dados do eixo Y. Planejado e executado. Esse gráfico mostra o nosso avanço mês a mês, do planejado e o executado. Ao passar o mouse sobre as colunas, a gente consegue ver o valor planejado e o executado de cada mês. Caso a gente quisesse que esses valores aparecessem nos visuais, poderíamos selecionar a opção Formatar o seu visual e habilitar a opção Rótulos de dados. Com isso, os valores iriam fazer parte do visual. Para deixar nosso template mais limpo, irei desabilitar essa opção. Agora, finalizamos a inclusão dos visuais da página 3. Para finalizar a inclusão de visuais, vou inserir o último visual na página 4, que é referente a um resumo da planilha orçamentária. Para isso, vou na página 2, vou copiar a planilha que a gente já tem formatada e vou colar na página 4. Vou posicionar o nosso visual, vou excluir da nossa tabela o grupo de dados percentual, saldo e vou inserir os grupos de dados valor unitário e total. Vou aumentar o tamanho da coluna descrição e vou renomear os nossos grupos de dados. Em valor unitário, vou colocar PU de preço unitário, em total vou colocar PT de preço total e vou aumentar novamente a coluna descrição. Na nossa página 4 agora temos um resumo do nosso orçamento, onde mostra a unidade, a quantidade, o preço unitário e o preço total de cada serviço. Pronto, nosso BI já está quase finalizado. Nessa aula a gente fica por aqui. Na próxima, vamos realizar os últimos ajustes do nosso dashboard. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo do vídeo para que eu possa responder. Muito obrigado e até a próxima aula.